de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler a carta de Judas, que tem um capítulo. Vamos lá. Saudação. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Os falsos mestres. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre, o Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, e que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruída, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Avisos e conselhos. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Oração de louvor. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegrias na sua gloriosa presença.
Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A primeira pergunta que a gente sempre vai fazer quando a gente lê essas cartas é para quem que elas foram destinadas, né? Então, essa carta de Judas, a gente não tem aí na própria carta em si essa compreensão de quem seria esses destinatários. O que se tem consciência era de que os destinatários eram judeus convertidos, porque ele cita questões relacionadas ao Antigo Testamento, à lei. Então, obviamente, eram judeus porque conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei. Então, isso é muito importante a gente compreender. Cogita-se que essa carta tenha sido destinada aos judeus convertidos ao cristianismo na região da Ásia Menor. Mas isso é indiferente. O que importa, na realidade, é a gente compreender a essência da carta de Judas. Então, óbvio que esse Judas aqui não é o Iscariotes, né? Não, ele foi bem claro. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, não é o Judas Iscariote, tá, gente? Nessa carta, a gente tem alguns alertas específicos. Ele alerta os cristãos contra os falsos mestres, ele alerta os cristãos contra heresias e ele alerta os cristãos contra apostasia. Então, são 3 questões distintas. Havia, obviamente, a gente já viu que João, nas cartas que a gente leu de João, tinha essa mesma preocupação dos falsos mestres. Então, o que a gente compreende? Que começou a multiplicar-se os falsos ensinos. E, óbvio, os falsos ensinos acontecem através dos falsos mestres. Então, aqui Judas está trazendo essa compreensão para a gente, de que naquele tempo havia essa preocupação. E, óbvio, até hoje a gente precisa estar sempre, sim, exortando as nossas ovelhas, o povo de Deus, né, a estar atento, a não se deixar levar pelos falsos mestres, pelas heresias. Então, o Judas está enfatizando essas questões. Quando ele fala, por exemplo, aqui no versículo 12, com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como mancha de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. É porque a gente aprende que aonde havia esses cultos pagãos, havia a embriaguez, ou seja, não havia somente a questão da imoralidade, da prostituição cultural, mas também havia embriaguez. Inclusive é por conta disso que Paulo ele chega a dizer em uma das suas cartas: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Já era também uma alusão falando dessa embriaguez que acontecia dentro dos templos pagãos. E óbvio, se havia os falsos mestres, certamente costumes pagãos estavam tentando entrar na igreja de Cristo. Então, Judas faz essa exortação. E, por fim, ele fala aí também contra essa apostasia. O que seria essa apostasia? Os cristãos que iniciavam, obviamente, aí o caminho da verdade, compreendendo Cristo como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, mas que, posteriormente, por serem contaminados com essas heresias, terminavam apostatando da verdadeira fé. Então, é uma carta também super atualizada e que a gente pode e deve colocar em prática na nossa vida todas as exortações que são trazidas aqui. Eu acho de grande valia a gente falar do versículo 6. Sim. Não, 6 não. Do 6. Que ele começa a falar sobre Sodoma e Gomorra, porque né? é um versículo que também é usado muito, né? Sim. Contra os homoafetivos, né? Eles atrelam muito esse versículo. Na verdade, eles juntam esses versículos, né? A galera que usa, né, desses versículos. O pessoal que bate em cima desse aqui para condenar os homoafetivos, né? As pessoas, enfim. Então eles pegam, né? A gente percebe que eles pegam vários assuntos, né? Que falam a respeito e falam dentro daquele assunto como se colocasse tudo dentro e falasse a respeito daquilo usando esses versículos de forma sem contexto, né? E aqui a gente volta para aquele mesmo contexto que a gente tem falado, né? Onde tem sido pronunciado, né, falado a respeito de Sodoma e Gomorra. Sim. Na realidade, ele fala aqui no versículo 7, né? Lembre dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Então, na realidade, aqui ele está trazendo, aqui na linguagem de hoje, ele fala de uma forma como se não fosse agregada a questão da homossexualidade, mas a questão da imoralidade sexual. Mas outras traduções
são mais enfáticas em tentarem, né, dissuadir-nos a entendermos que ele está falando que realmente o problema de Sodoma e Gomorra era a questão. Na verdade, tem traduções, como a gente sempre diz, já estamos dizendo aí, né? Elas falam claramente, né, a palavra, né? Eles usam a palavra, palavras inclusive que já foram até retiradas, né, do segmento da psicologia, né? Sim. Como homossexualismo, que é considerado doença, né? E já foi comprovado que não é doença, né? Então, aos poucos, vamos progredindo. E uma coisa interessante também que ele fala aqui é sobre Ló, né? Ele está falando também de Ló, que aquilo que Ló via. Então, ele de certa forma, ele abrange aquilo que Ló via continuamente acontecendo em Sodoma. E foi uma coisa que a gente falou quando a gente leu Gênesis 19, né? O capítulo 19 de Gênesis, que depois quem quiser dar uma lida aí, foi no dia 6 de janeiro que a gente falou a respeito. 6 de janeiro. Então, é interessante porque Ló estava vendo o que acontecia ali em Sodoma. E a gente já falou sobre isso no tocante a fazer com que as pessoas entendam que o que Sodoma e Gomorra fazia com os visitantes, com os transentes, com aqueles que passavam pela cidade, com os estrangeiros, era realmente submetê-los a essas ações de, óbvio, imoralidade sexual, por causa do quê? Para sujeitar, para inferiorizar, para impor o poder. Isso. E assim, obviamente, Sodoma crescia, Gomorra crescia com essa prosperidade que a cidade possuía. Tanto que Ló foi para lá por causa da prosperidade que havia. Então, assim, agindo assim, os moradores de Sodoma e Gomorra inibiam que a sua cidade fosse invadida por estrangeiros, tomada por estrangeiros. A maneira que eles tinham de ter o poder, né? De não serem dominados. Sim, exatamente. Então, eles dominavam. Exato, através do medo, né? Dessa situação. Então fica muito claro aqui que ele traz essa compreensão de Sodoma e Gomorra como a questão da imoralidade sexual. Né? E aqui não está falando da homossexualidade, mas está falando da imoralidade. E a gente sempre fala sobre isso porque precisa se haver uma desconstrução a respeito dessa questão, porque a maioria das pessoas tem essa mentalidade distorcida acerca da homoafetividade. Como eu falo, eles pegam aqueles versículos isolados, eles pegam os versículos isolados e batem em cima do que eles próprios acreditam sem ter o estudo, né? Sem ter a profundidade do porquê. E aí gera essa mentalidade de que todo gay é promíscuo, né? Quando na realidade o que a palavra está trazendo aqui é que havia essa questão da imoralidade sexual dentro da própria cidade. E isso não é algo relacionado a gay, isso é algo relacionado ao ser humano. Então todo ser humano que não tem o temor de Deus, que não tem um encontro com Deus, que não conhece a Deus de verdade, ele vai, sem sombra de dúvida, se dispor a uma vida de imoralidade. E infelizmente a gente sabe que existem muitas pessoas que professam a Cristo, mas que têm esse estilo de vida, a imoralidade sexual. Quando eu falo estilo de vida, eu falo no sentido de sendo gay ou sendo heterossexual, se dispõe, né, a viver aí uma vida de imoralidade sexual, promiscuidade, prostituição, fornicação, adultério, pornografia. Então, essas são as imoralidades sexuais. Isso é intrínseco no pecado do ser humano. Né? Então, a decisão vai ser sempre nossa, independente se somos heteronormativos ou homoafetivos. A escolha vai ser sempre nossa de sermos homens e mulheres de Deus, de sermos santos de Deus ou não, né? De fazer ou não fazer. Então, a escolha sempre vai ser do ser, não de um sexo específico, vai sempre ser a decisão de cada um de nós. Tem esse aqui, ó, o versículo 9 também, que é algo que inclusive eu estou estudando bastante, né, por causa do livro que eu estou escrevendo. E aqui a gente vê, né, nem mesmo, essa parte é muito legal, que eu me lembrei dessa pesquisa que eu estava fazendo, nem mesmo, a Bíblia, e na verdade a Bíblia fala exatamente dessa queda de Lúcifer, né, dos anjos, no Novo Testamento, né? Geralmente, ele fala realmente no Novo Testamento. Não, a gente tem muitos textos no Antigo, Isaías, Ezequiel. É verdade, mas no Novo Testamento a gente tem visto mais explanado, né? Mais falado mais diretamente, exatamente essa palavra. Aí fala, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, né? Tá falando do corpo de Moisés. Exatamente. Na discussão que teve com o diabo para decidir... se atreveu a condenar o diabo. Exatamente. Quer dizer, isso aqui também é muito legal, que eu acho que você já falou disso uma vez.
numa pregação que realmente ficou no meu coração, né? Ao invés dele embater com o diabo, ao invés dele começar a embater, porque ele, poxa, ele simplesmente virou para ele e falou assim, que o Senhor repreenda você, quer dizer, um ser celestial, né? Que honrava a Deus, que tem, né, indiferente de Lúcifer, né? Ele se colocou, né, que o Senhor te repreenda. Então é outro aprendizado que a gente tem que ter aqui no livro, na carta de Judas, é que a gente não pode subestimar o nosso inimigo. Né? Se os próprios anjos não subestimou a Satanás, não subestimou o poder que foi dado a ele, né? De certa forma, que tudo que ele tem, quem deu foi o Criador, né? Que é o poder que ele tem, que é por qual ele foi lançado do céu para a terra, e como diz aqui a palavra, está no abismo, esperando o dia da sua condenação eterna. Então, se nem mesmo os anjos do céu se colocaram nesse posicionamento, por que nós vamos nos colocar? Ah, mas é medo do diabo. Não é medo do diabo, é conhecimento da palavra de Deus. Sim. É posicionamento de inteligência, né, diante da sabedoria que Deus nos dá. Que o Senhor repreenda você, foi o que ele disse. Então, que nós possamos reconhecer o nosso lugar em Cristo e na autoridade do Senhor, no tempo do Senhor, fazer exatamente o que o Senhor manda. Porque a gente vê muitas situações onde as pessoas, elas realmente subestimam. Aí fica todo lascado depois. É verdade. Se não for misericórdia de Deus... Se não for misericórdia infinita do Senhor... É verdade. Se não for... Então, gente, fica com essa leitura. E amanhã a gente começa Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, finalizando aí a nossa leitura. A nossa leitura. Já tô com saudade, viu, gente? Vai ficar aí como um legado, né? Vai ficar como um legado da Bíblia. Você pode ler tudo de novo ano que vem. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã.